Olá, turma, vamos seguir com o segundo tempo da terceira aula. E a gente vai falar, né, de alguns atributos de Deus. Além de Deus ser onisciente, onipotente, onipresente, a gente vai falar como que Deus se revela, né? No revelar-se ao homem no Antigo Testamento, aos seus profetas, a Israel, quais são, né, alguns atributos que a gente encontra, né, nessa manifestação, nessa revelação de Deus, na forma que Deus se move. E é muito interessante que a gente precisa ter essa percepção, né? E algo que a gente vai precisar afirmar nos nossos dias é que ele permanece o mesmo. Então, o próximo atributo de Deus, além de Deus ser onisciente, onipotente, slide 25, Rai, e onipresente, a gente vai ver que Deus ele é imutável. Deus cria o homem, Deus forma o homem, Deus coloca o homem para viver no jardim, para constituir família, para governar sobre a criação. O homem se afasta de Deus, a gente vai dar uma revisada daqui a pouco nisso, mas interessante que tudo que Deus planejou para o homem, Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Quero ler para vocês Malaquias 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui Deus afirmando, né? Através do profeta Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. E aí eu coloquei uma frase aqui no slide para vocês que diz assim: a perfeição absoluta de Deus não admite mudança. Então o que a gente vai olhar no Antigo Testamento, quando a gente vai estudar teologia, quando a gente vai estudar a respeito das promessas de Deus, aquilo que Deus liberou para o homem, aquilo que Deus liberou sobre a vida de Abraão, a gente vai ver que com todo afastamento de Israel, do povo de Deus, Deus continua afirmando: eu não mudo. Deus não muda o seu caráter, Deus não muda, né, os seus valores, Deus não muda seu nível de amor, Deus não muda, Ele é imutável. Deus não desiste do seu projeto de vida abundante para o homem. Deus permanece indo, né, na busca, né, do homem para si e para que o homem tenha uma vida abundante. Então, um dos atributos de Deus é que ele é imutável. E interessante que a gente vai olhar e muitas vezes a gente coloca sobre Deus valores, princípios e atributos que são nossos. E muitas vezes a gente prega como se Deus fosse como nós, como se Deus desistisse, como se Deus enfraquecesse, como se Deus mudasse. Ele mesmo afirma: eu não mudo. Então Deus é imutável. Se Deus disse, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai fazer com que se cumpra. Porque Deus é imutável. Ele não vai desistir no meio do caminho. Outro atributo de Deus. Deus é bom. Vamos ler Eclesiastes. Versículo 7, diz assim:
Certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver, Eclesiastes 11, versículo, muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque onde ser muito, tudo quanto sucede é vaidade. Certamente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Eu vou buscar a referência desse Deus é bom para vocês, e eu entrego no próximo bloco, porque eu anotei errado. Mas o que a gente pode ver é que em todo tempo Deus se revela, além de um Deus amoroso, um Deus bom. Eu falei na última aula, não sei se vocês lembram, acho que foi na penúltima, como saber que é Deus que está falando com a gente. Né? Quando é Deus, ainda que seja um assunto desconfortável, a gente não vê em Deus maldade, a gente não vê em Deus ruindade, a gente não vê em Deus desejos maus ao nosso respeito. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, né? Ela é perfeita e ela é agradável. Então, tudo que é de Deus para nós vai chegar para nós trazendo paz, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo liberdade, trazendo tudo que está relacionado com a bondade de Deus. Então, a gente não pode pregar a respeito de um Deus mau, né? E muitas vezes a gente vê pessoas, né, fazendo algumas interrogações. Né? Por exemplo, se Deus é bom, por que acontece tanta maldade no mundo? Se Deus é bom, por que Ele permite? O que a gente precisa olhar é que Deus é imutável, Ele continua sendo bom, ele permanecerá sendo bom, mas que muitas coisas que a gente vive é muito colheita daquilo que nós mesmos como homens semeamos. Então, assim, por que Deus permite a guerra? Deus dá ao homem o livre arbítrio e o homem promove guerras. E o homem é aquele, né, que muitas vezes se satisfaz nas guerras, seja nas pequenas quanto nas grandes. Então, não tem nada a ver com Deus, né? Não passa por Deus, né? E existe aí uma permissão de Deus dentro daquilo que o homem decide na sua vida. E aí ele deu o livre arbítrio. Então, assim, a gente às vezes quer colocar na conta de Deus algo que é de responsabilidade humana. A gente quer colocar na conta de Deus algo que é totalmente responsabilidade humana. Então, Deus é bom. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus para os seus filhos é boa, né? Deus traça um plano bom, para quê? Para que o homem viva uma vida de jardim do Éden, em sofrimento, em paz, em guerra, em comunhão com Deus, em comunhão consigo mesmo. Deus cria, né, circunstâncias para que o homem viva dessa maneira. Então, assim, deixa eu falar, nossas guerras são nossas, nós que construímos. Nossas guerras são nossas, nós que as estabelecemos. Nossas guerras são nossas, nós que entramos nela. Então, não adianta querer colocar sobre Deus a maldade humana. Deus é bom e muitas vezes nós não. Deus é bom, Deus é perfeito e muitas vezes nós não. Deus é justo, mais um atributo de Deus. Isaías 28, versículo 17. Diz assim: e regrarei o juízo pela linha,
e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Então é Deus de justiça, né? Eu acabei de falar das questões das guerras que nós compramos, das guerras que nós entramos, das guerras que nós promovemos, né? E deixa eu falar, se eu entro, mesmo sendo filho, se eu entro dentro de uma situação de guerra, Deus é muito justo. E se eu entro dentro de um contexto de contenda, de briga, de inimizade, Deus é muito justo. Então, todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que Israel, né, se perdeu ou colheu, né, das suas escolhas, tinha a ver com Israel e com a justiça de Deus. Mas mesmo assim, Deus permanece sendo bom. A colheita de Israel, por fazer escolhas erradas, por entrar por caminhos errados, as escolhas de Israel não tirava de Deus a bondade, mas também não tira de Deus a sua justiça. Então Deus é muito justo. Eu gosto de um texto que está em Gálatas, acho que é 5, que diz assim, né, sobre a justiça de Deus, né? Porque de Deus não se zomba, porque de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, não é isso? Ele vai colher. Então tem a ver, aquilo que a gente colhe não tem a ver com Deus, mas tem a ver com a justiça, com a bondade ou maldade de Deus, mas tem a ver com a justiça de Deus. Então, se o homem semeia algo ruim, faz parte, Deus é tão justo que Deus vai permitir a colheita dele. Mas é interessante, hein, que às vezes no meio da colheita Deus salva a gente. Não vai mudar a sua colheita, mas Deus vai lá e te salva. Deus vai lá e te mostra de novo a bondade dele. Mais um atributo de Deus. Deus é verdadeiro. Deuteronômio 32, versículo 4. Deuteronômio 32, versículo 4. O tablet desligou, acredito. O carregador é celular, é diferente. Vê se a Pri tem, mas eu acho que está carregada. Enquanto eu tento ligar aqui, vamos ler Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. O Rai, está com 91%. Eu não sei o que eu apertei aqui, já voltou a ligar. Está carregado, está com 91%. Ele desligou sozinho. Aí abriu. Não, ele é carregador no mundo comum de celular, mas está carregado, está com 91%. Ah, entendi. Está gravando. Isso só acontece comigo ou acontece com os outros também? E aí? Vamos lá. Então vamos seguir, gente. Eu vou reler o texto de Deuteronômio. Estamos em qual slide, Rai? Só me fala aí para eu abrir aqui.
Vamos lá. Seguindo, Deuteronômio 32, 4. Eu estava falando do atributo que Deus é verdadeiro. Deuteronômio 32, 4. Não vamos nos perder. Vamos lá? Seguindo. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. E aí a gente fica com essa parte. Deus é a verdade. Então, sempre que falarmos de atributos de Deus, além de você falar de que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é imutável, Deus é verdadeiro, né? E lá, né, em Jesus, quando Jesus fala, ele afirma: eu sou a verdade. Então Deus é a própria verdade. Que verdade é essa? A verdade que salva o homem, que liberta o homem, que abraça o homem com toda a sua deficiência, né? Ali atrás a gente falou, a maldade tem a ver conosco, não tem a ver com Deus. O coração maldoso tem a ver com o coração do homem humano, não tem a ver com o coração de Deus. E Deus é a verdade que salva quem? Esses caras, eu, você, né, a humanidade. Deus é a verdade que chega para descredibilizar, para fazer cair por terra toda mentira, tudo aquilo que é refutável, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é sofisma, tudo aquilo que tem a ver com o mundo espiritual do mal. Deus é a verdade. Lá ainda no Novo Testamento diz assim: conhecereis a verdade. A verdade é quem? É Deus. Conheça a verdade e seja liberto. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade e seja livre. Então Deus é a verdade, Deus é verdadeiro. Então falamos, Deus é imutável, Deus é bom, Deus é justo, Deus é verdadeiro. E agora, Deus é Deus de sabedoria. Salmo 104, versículo 24. Tá? Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor, quão variadas são as suas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das suas riquezas. Todas as coisas fizeste com sabedoria. A gente leu lá no início da nossa aula, né? Deus criando o homem, Deus criando a mulher, Deus criando todas as coisas. E aqui o salmista exclama: Deus criou todas as coisas com sabedoria. E mais do que isso, ele olha e ele consegue. Cheia está a terra das suas riquezas. Ele olha para aquilo que Deus cria com sabedoria e ele consegue enxergar na criação de Deus, em todas as coisas que Deus criou, consegue enxergar riquezas. Então Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus é imutável, Deus é bom, Deus é justo, verdadeiro e Deus é Deus de sabedoria. É assim que Deus se revela no Antigo Testamento. É assim que Deus se faz conhecer aos seus profetas, a Israel. É essa movimentação. Então, assim, sempre que você for falar de Deus, ainda que você esteja falando de um Deus que permite Israel colher de algum fruto amargo por algum período, lembra dos atributos de Deus. A ação de Israel não muda os atributos de Deus. A ação dos filhos de Deus não muda os atributos de Deus. A gente, às vezes, quer pregar um Deus mau, um Deus vingador, um Deus punitivo. Deus não pune a gente que colhe daquilo que a gente semeou. Se eu faço guerra, eu vou colher frutos de guerra.
Se eu vivo em ódio, eu vou colher frutos de ódio. Agora, não tem a ver com Deus, tem a ver com as minhas escolhas. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a minha semeadura. Sabe? E a gente caminha para um abismo, o homem caminha para um abismo e quer colocar a responsabilidade em Deus, mudando os atributos de Deus. A gente vai tentar dar uma olhada agora para esses atributos de Deus, como que eles estão presentes desde a criação do homem até a vinda de Jesus. Se a gente for olhar, lembra que eu falei, é olhar a Amazônia de cima, é tentar entender a importância daquilo de descer lá e tentar entender. Deus e o homem. Próximo. Ai. Deus e o homem. Primeira coisa que a gente viu, mas a gente vai rever, e agora a gente vai olhar, olhando Deus com esses atributos que pertencem a Ele, sabe? E numa totalidade, numa plenitude, Deus é tudo isso que nós falamos. Então a gente vai falar agora da relação de Deus e o homem, desde a sua criação, e olhar agora com esse entendimento desses atributos de Deus. Imutável, bom, justo, e Deus de sabedoria, e que é a própria verdade. Primeiro, vamos lá em Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E aqui a gente vê ainda aí nesse slide, no 26º, Deus cria o homem. Deus cria um homem à sua imagem e semelhança. Deus coloca esse homem no Éden. Deus entrega ao homem, né, ao casal, das suas delícias. Deus promove para o homem e para a mulher um tempo para adorá-lo, para estar em comunhão com ele. E Deus fala: você governe sobre todas essas coisas, vocês cresçam, vocês multipliquem-se. Então, volta para mim. Deus cria, olha Deus com todos esses atributos, sabe? Deus que não muda, um Deus que é justo, um Deus que é bom, um Deus que cria todas as coisas com sabedoria, um Deus que é onipresente, que é onisciente, um Deus que é onipotente, um Deus que tem ciência de todas as coisas e que governa sobre todas as coisas. A gente já vem falando disso. E Deus cria o homem para um projeto, e vamos repetir o Salmo 139, assombrosamente maravilhoso. Deus cria um homem de uma forma maravilhosa. Entrega ao homem uma vida de bem-estar, uma vida para ser plena, uma vida para ser abundante. Continuamos aí no slide. E aí acontece a queda, e na queda o homem se separa de Deus. Gênesis 1, Gênesis 3, aliás. E aí pela desobediência, continuando aí nos slides, e pela desobediência o homem, ele acaba se afastando de Deus. Então vamos frisar isso, você está na sua casa, quem que se afasta de quem? Pela desobediência, o homem ele se afasta de Deus.
o homem, com o seu pecado, ele faz separação entre ele e Deus. Pela desobediência, o primeiro casal comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o que lhe causou constrangimento diante de Deus. Tudo motivado pelo próprio Satanás, transfigurado em serpente, quebrando assim a comunhão íntima que havia entre o casal e Deus, com a consequência e expulsão do paraíso. Essa foi a primeira transfiguração registrada nas Escrituras Sagradas. Então Deus cria o homem, entrega a ele todas as coisas para ele dominar. E aí o homem vai lá e desobedece. O homem se afasta de Deus. Mas aí é interessante que a gente está falando dos atributos de Deus. Agora a gente olha Deus com os seus atributos, que o Antigo Testamento revela para nós. E aí a gente segue, né? No próximo slide diz assim: Deus vê. Deus vê no sentido de perceber, de percepção. O que ele, na verdade, já sabia. Deus vê a necessidade de resgatar o homem. Deixa eu ler para você Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por tudo que o homem faz, Deus já percebe que o homem ele vai precisar de uma intervenção. Na verdade, se a gente parar para pensar, se a gente for muito realista, se a gente for muito sincero, muito transparente, a gente vive precisando da intervenção de Deus, sim ou não? Eu uso uma expressão e às vezes a gente tem que explicar porque as pessoas nem entendem, né? Eu digo que em Jesus eu sou salva todos os dias. E quando eu digo ser salva todos os dias, eu digo de mim mesma. Sabe? Eu digo da minha humanidade, das fragilidades. E Deus percebe no meio do caminho que o homem precisa de uma intervenção. Deus precisa de uma ação dele e contínua. O homem precisará da ação de Deus diariamente. E aí a gente vai olhar os textos da Bíblia e não é à toa que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, a cada amanhecer. As misericórdias de Deus se renovam, né, antes do dia clarear. Ou assim que o sol começa a raiar para nós as misericórdias de Deus. E a gente precisa olhar para Deus reconhecendo os atributos dele. Sim ou não? Deus é bom ou não é bom? Tem muita sabedoria em Deus ou não tem? Deus é imutável ou não é? Né? E aí a gente começa já a olhar com um olhar mais claro, né? E o nosso coração acaba se enchendo de gratidão. E por todo o Velho Testamento, Deus vive, né? A gente vai ver, por todo o Velho Testamento, nós vemos Deus à procura do homem. O 26. Vemos Deus à procura do homem. Para que Deus procura? Para resgatá-lo do poder do pecado, usando nesse ministério os profetas e sua própria palavra. Então Deus, ele vive, né? A gente passa a ver Deus no Antigo Testamento em busca do homem, buscando resgatá-lo, buscando livrá-lo do pecado, buscando salvá-lo dos seus maus caminhos, sabe, das suas más intenções. E Deus levanta seus profetas, Deus usa da sua palavra. Muitas vezes Deus usa o profeta para falar na primeira pessoa, como a gente leu ali atrás, né? Eu não mudo, Malaquias falando, mas Deus usando a boca de Malaquias,
porque eu sou Deus e eu não mudo. Então Deus usa os seus profetas no Antigo Testamento para resgatar o homem, para resgatar Israel, para resgatar do caminho mau, do caminho de ruína. Então Deus vê, Deus percebe a necessidade de resgatar o homem. Ainda aí, Deus se revela ao homem, que é o que a gente vem falando, né? O Antigo Testamento, ele é a revelação de Deus ao homem. Quem Deus é, dos atributos de Deus, do caráter de Deus. Daqui a pouco, na última aula, a gente vai falar dos nomes de Deus. Deus decidiu revelar-se através da sua infinita bondade ao homem, por intermédio das suas promessas, que uma vez cumpridas, continham em seu escopo a revelação desejada. De tempo em tempo, Deus vai lá para o seu povo e Deus libera das suas promessas. E interessante que mesmo o homem pecando, mesmo Israel também se desviando, Deus levantava os seus profetas para relembrar as promessas. Deus libera a promessa sobre Abraão, depois Deus vai sobre Isaac, e a gente está falando de homens imperfeitos, porque perfeição pertence a Deus. Depois Deus vai sobre Jacó. Então, Deus não desiste em Abraão. Deus vai alcançando toda a descendência. E Deus vai reafirmando as suas promessas. Deus vai relembrando. Parece que a gente é meio desmemoriado às vezes, né? Se a gente parar para pensar. E a gente precisa que Deus venha e relembre, né? Que Deus venha e refaça as suas promessas. É assim até hoje, sim ou não? Sim ou não? Que a gente vira e mexe, a gente precisa que Deus use alguém até para relembrar um texto da Bíblia, que em algum momento Deus usou com poder, com força para falar conosco, para dar direção, para salvar. Textos de promessas. E aí, quando a gente está falando de promessa, eu não estou falando de... também não vou descredibilizar profetas atuais. Mas eu falei na parte anterior da aula que todas as promessas de Deus estão contidas na Bíblia e Deus é imutável. Essa palavra ela continua viva, poderosa, é para nós, é para hoje, é atual. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre a promessa, né? Deus já cumpriu, Deus continua cumprindo e tem coisa que Deus ainda vai cumprir. Mas Deus ainda continua cumprindo, mas eu preciso ser conhecedora. Você precisa ser conhecedor das promessas de Deus. E tem mais, nós somos o povo de Deus, o povo que deveria ser o povo mais feliz da terra, mas a gente não sabe metade do que foi liberado a nós. A gente não sabe nem parte do que foi liberado a nós. E aí a gente vive uma vida muito medíocre, muito mediana, muito irregular. A gente vive uma vida muito inconstante, porque a gente não confia, ou melhor, a gente não sabe, não conhece as promessas. Eu sempre desafiei as pessoas, a igreja, a ler a Bíblia. A gente precisa saber a Bíblia. A gente precisa conhecer a Bíblia. É muito legal ler livros, eu leio muitos livros. Mas antes de ler um monte de livros, leia a Bíblia. Vai saber a respeito das promessas de Deus. A gente não gosta de ler Antigo Testamento. Lê Gênesis. Lê o que Deus falou para Abraão, para Adão desde o início. Vai lá e vê o que Deus falou. Aquele projeto de vida é o projeto que Deus tem para nós. Uma vida de abundância, uma vida de autoridade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com a nossa família, uma vida de comunhão com os nossos irmãos.
Se você está perdido em guerra, se você está perdido em escassez, se você está perdido em não abundância, você precisa conhecer as promessas de Deus. Que Deus, o Deus que é imutável, o Deus que não desiste das suas promessas. Deus não é como a gente. Deus não é menino como nós. Quem aqui, né? Lógico, todo mundo já foi menino. E a gente, quando menino, quando meninas, a gente tinha sempre os amigos e os melhores amigos, né? Assim? E a gente era muito bons, nós éramos muito bons com esses amigos. Mas se esses amigos aborrecessem a gente, nós, como os meninos, fazíamos o quê? Não fala mais comigo, eu estou de mal com você, eu não quero mais brincar com você, eu não vou mais para a escola com você, você não precisa me esperar. Eu lembro das minhas primas, né, que morava um sítio à frente. O sítio do meu pai era o último, então elas me esperavam para a gente ir juntas para a escola. Só que quando brigava, não tinha mais aquilo, a gente, né, ficava de mal, se aborrecia. Não, Deus não é isso, Deus não é menino. Deus não é criança, Deus não muda. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz e ele é, ele diz e ele firma. Deus diz e sustenta, Deus diz e faz cumprir. Então Deus não desistiu da vida abundante para nós. Só que nós não conhecemos as promessas de Deus. Vamos lá? Deus se revela através das suas promessas. E aí, Deus segue. O povo continua na mesma percepção de Deus, né? Ora reconhece a Deus, ora adora a Deus, ora adora seu próprio ego, ora estabelece, né, altares errados e se desvia. E aí Deus, por fim, cumpre toda a sua promessa. Deus, Ele mesmo, se entrega, né, no grande plano, no grande projeto de estabelecer o seu reino em Jesus e através de Jesus. No caráter de Deus, no atributo de Deus, na sua imutabilidade, Deus, ele resolve cumprir em Jesus tudo aquilo que ele havia prometido ao homem, a Israel, à sua igreja, aos seus filhos. A Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus mesmo, ele faz com que se cumpra e Deus estabelece. E aí eu vou ser muito boa com vocês e eu vou adiantar uma semana o trabalho final de vocês. Certo? Então eu já vou adiantar uma semana. Vocês teriam 15 dias para me entregar o trabalho final. Então, a partir de agora, você tem mais 7 dias para entregar o trabalho. E o tema do trabalho, e no final eu vou botar no último slide, vou botar no grupo de vocês. O trabalho final, eu quero que vocês escrevam, pesquisem sobre o reino de Deus no Antigo Testamento e o reino de Deus que se estabelece através de Jesus Cristo. E aí, nisso tudo que a gente vê, nessa revisão que a gente fez agora, né, no final e quase da nossa penúltima aula, a gente vê a criação, o grande projeto, o homem se desviando, o homem desobedecendo, Deus buscando resgatar esse homem, Deus fazendo cumprir e todos os atributos de Deus, de bondade, de verdade, de imutabilidade, de sabedoria, se manifestando sobre o seu povo.
Eu queria que você aí na sua casa, vendo esse vídeo no YouTube, você repetisse: Deus continua o mesmo. E a gente precisa ter essa percepção de Deus. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. O Novo Testamento, ele não anula o Velho Testamento. O Novo Testamento vem para cumprir tudo que Deus prometeu. Tudo que Deus já havia revelado no Antigo Testamento. E aí chega o Novo Testamento, com Jesus, com o sacrifício, com a cruz, para revelar o caráter e os atributos de Deus. E para a gente continuar adorando a Deus, servindo a Deus, apesar de nós mesmos, mas olhando e crendo que Deus permanece o mesmo e que Ele é imutável. Isso é extraordinário. Isso é apaixonante. Isso faz o nosso coração vibrar. Isso faz o nosso coração pulsar cada vez mais por Deus. E aí a gente vai entender uma frase que hoje está virando muito clichê. Não tem a ver com a gente, filho. Tem a ver com Ele. Não tem a ver com a nossa humanidade, tudo que a gente vê de manifestação de Deus, de glória de Deus, de salvação, de cura, de milagre, é porque Ele permanece o mesmo, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com Ele, tem a ver com esse caráter imutável. Com Deus, que os seus projetos para nós são bons, são perfeitos, são agradáveis. Continua sendo com Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O projeto, filho, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. E a gente se perde, né? E aí vamos abrir o coração, você que é líder, você que é pastor, você que está na liderança da igreja, né? A gente se perde achando que é na nossa força que vai acontecer, que é na sua sabedoria que vai acontecer. Continue obedecendo a Deus, continue nos seus caminhos, continue semeando paz, continue pregando a fé, continue pregando Deus, que é a verdade. Mas coloca teu coração nessa verdade. Ele é imutável, é Ele que faz se cumprir. Então Deus, em toda a história, nunca abandonou Israel. Então vamos para nós agora, para o Novo Testamento. Deus não vai abandonar a sua igreja. Deus não vai desistir de nós. Deus não é menino para ficar de mal. Deus não é homem para mentir e rasgar as promessas. A partir de agora eu cansei de vocês. Quem cansa é a gente. Quem manda o outro embora é a gente. Deus não. De mal, Deus não manda embora, Deus não desiste. E mesmo quando Deus quer corrigir a gente, Ele corrige em amor. Se você for em Apocalipse, quando Deus se manifesta através dos anjos da igreja, as suas igrejas, Deus fala em amor. Deus chama para perto. Deus acolhe. Deus é aquele do Salmo 91 que esconde debaixo das suas asas. Sabe? Deus é o Deus do Salmo 23, que é o bom pastor em todo tempo. No conceito de Deus, no teu olhar para Deus, a partir daquilo que você é e a partir daquilo que você percebe as pessoas. Então, quando a gente for pregar para as ovelhas, ou até mesmo para os não crentes, principalmente para os não crentes, a gente precisa lembrar dos atributos de Deus. Próximo slide. Falando das promessas de Deus. Há promessas que já foram cumpridas no passado. Todas revelaram a vontade de Deus ao seu povo.
há promessas que estão sendo cumpridas agora, neste momento, revelando com excelência os desígnios de Deus. Então, continuando aí no slide, só para te lembrar, Deus continua se revelando a mim, a você, a sua igreja, ao seu povo, à humanidade. Deus continua. Há promessas se cumprindo agora. Né? Deus continua resgatando o seu povo agora. Deus continua salvando o seu povo agora. Deus continua perdoando pecados agora. Deus continua redimindo a sua igreja agora. Deus continua justificando a igreja agora. Deus continua estabelecendo o seu reino agora. Então, há promessas de Deus que estão sendo cumpridas agora, no hoje, na atualidade. Há promessas que serão cumpridas no futuro. Há promessas de Deus que ainda não foram cumpridas, já foram reveladas, mas não foram cumpridas, que serão no futuro, que também trazem no seu bojo a revelação do Altíssimo. Que promessa é essa, né? Uma delas, né, que a gente pode citar é a volta de Jesus. Que a igreja espera, né? Que a noiva espera. No Antigo Testamento, promessa com revelação de Deus e cumprimento. Continuando aí no slide. No Antigo Testamento, promessa com revelação de Deus e cumprimento. No Novo Testamento, promessa com revelação de Deus e cumprimento da vinda do Senhor. Falando de escatologia, promessa com revelação a ser consumada. Então, o que a gente viu agora, né, nesse tempo? O que a gente viu nesse segundo tempo da nossa terceira aula? Nós vimos a respeito do caráter de Deus. Nós vimos Deus fazendo com que se cumprisse tudo aquilo que ele havia prometido, tudo aquilo que ele havia planejado desde Adão, desde Eva, desde a criação do homem, desde a criação. E aí no finalzinho desse slide ainda, Rai, Deus, na sua infinita bondade, foi se revelando paulatinamente ao homem, incapaz de compreender. Deus vai se revelando, é interessante isso, né? Parece que Deus vai dando doses homeopáticas para a gente. Porque a nossa mente não consegue compreender a magnitude de Deus, o tudo que Deus é, a grandeza de Deus. Paulatinamente ao homem incapaz de compreender. Deus vai ensinando, né? Deus vai trazendo profetas em cada época, em cada estação, em cada dificuldade. Interessante que Deus levanta profetas tão diferenciados, tão distintos uns dos outros. Talvez para, se não entendesse a voz de Isaías, mas entenderia a linguagem de Jeremias. Se não entendesse a linguagem de Amós, entenderia Abacuque, entenderia Oséias. Porque eles falam acerca da mesma coisa, mas em momentos diferentes, com linguagens diferentes. Mas todos vêm para frisar ou para refrisar as promessas de Deus. E o meio adequado ao alcance desse homem foi a promessa que necessitava guardar o cumprimento. E assim o povo alcançava a maturidade espiritual. Deus conseguiu fazer da promessa o centro da sua revelação ao povo veterotestamentário. Deus pega a promessa, Deus vela a promessa. E aí a gente falando, né? Para a gente encerrar esse tempo, o segundo tempo da nossa terceira aula. A gente vê Deus velando a promessa. E eu quero reafirmar sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a sua família, sobre o seu interior, sobre a sua casa, sobre o seu chamado, que Deus continua velando pelas suas promessas.
Talvez você, nesse final de aula, tenha até sido confrontado por não estar vivendo aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Mas eu quero te desafiar, primeiro, a alimentar a sua fé, a nutrir a sua esperança. Vai estudar acerca das promessas de Deus. Eu adiantei o trabalho, eu adiantei a pesquisa. Você tem mais 7 dias. Vai estudar acerca do reino de Deus. Que Deus é esse que decide estabelecer o seu reino? Desde a criação lá do... A ideia do reino de Deus não foi no Novo Testamento. Deus já trabalhava para estabelecer o reino no Antigo Testamento, pautado em promessas. Para quem? Para mim e para você. Para quem? Para mim e para o povo de Deus, para nós. Então vai ler sobre isso, talvez você esteja confrontado. Agora, o que a gente não pode, e eu não quero me deixar desanimar nesse sentido, de olhar para vocês e não vê-los estudando, não ver buscando conhecer a Deus. Como que eu conheço a Deus? Primeiro estudando a palavra dele. Ali está contida toda a revelação de Deus. Quanto Deus se move na sua direção. Sabe, quanto mais você conhece a verdade, menos roubado você é. Quanto mais você conhece a verdade acerca de quem Deus é, menos vontade você tem de se afastar dele, das coisas dele. No final desse slide, a gente leu que Deus se revelou paulatinamente ao seu povo, até que o seu povo encontrasse maturidade espiritual. É isso mesmo, você lembra do apóstolo Paulo falando no final de 1 Coríntios 13? Porque quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cresci, quando eu alcancei maturidade, eu parei de ver, pensar, agir como menino. E é isso que a gente precisa em relação a Deus. Eu conheço, eu me alimento, eu cresço, me fortaleço aos poucos. E aí vai ter horas que as pessoas vão olhar e não vai ter sombra da menina que eu fui. Pensamentos de menina que eu tinha. Das ações de menina que eu tinha. Eu era menina. Quando eu era menina, eu pensava, agia, falava como, me comportava como. Mas agora eu deixei de ser. É isso que a gente precisa. Então vai pesquisar, vai mergulhar, porque é muito ruim a gente se deparar, e aí com toda a liberdade como professora de vocês, se deparar com líderes que não conhecem as promessas de Deus nem para si. Primeiro para nós, primeiro eu conheço para mim, para eu crescer, para eu alcançar a maturidade espiritual, e aí eu transfiro e eu transbordo, e eu faço aquilo multiplicar e eu alcanço uma multidão. Amém? Então está dado o exercício. Depois que essa aula subir para o YouTube, foi colocada no grupo, eu vou colocar no grupo de vocês a tarefa, o trabalho. Vocês terão 21 dias a partir de segunda-feira, a hora que essa aula subir, para me entregar, ok? E na próxima segunda a gente volta com mais uma aula, a última. Crie expectativa no seu coração para uma grande aula, que vai ser a última aula de Teologia Bíblica 1.